Professor, uma ótima noite ao senhor. Olha, é um assunto que infelizmente estamos aí abordando há quase um ano, com tantas questões acontecendo ainda. Eu queria entender, professor, quais estão sendo agora as maiores dificuldades da Rússia e também da OTAN nessa etapa do conflito. Uma boa noite. Boa noite, Elias. A Rússia conseguiu, com a mobilização convocada nos meses de outubro e novembro, organizar uma ofensiva e tem retomado algum espaço no leste da Ucrânia. Observadores da OTAN enfatizam que ela ainda tem boa capacidade ou grande capacidade aérea e isso pode ser uma fonte, de possível apoio num ataque ainda maior, que eles prometeram começar no inverno. O auge do inverno já chegou, fevereiro está caminhando para a segunda quinzena e não vimos tamanha ofensiva. Em contrapartida, sabe-se ontem, na reunião inicial do trabalho da OTAN, o secretário-geral da organização, o Stoltenberg, enfatizou que a Ucrânia tem gastado munição múltiplas vezes do que o Ocidente, as fábricas do Ocidente, são capazes de produzir. Isso significa que os estoques estão chegando ao fim. Os Estados Unidos, para tentar acalmar um pouco a situação, anunciou hoje, ou tornou público hoje, contratos para novas fábricas de munição nos Estados Unidos realizarem entregas crescentes, ou progressivas, a partir do mês de março. Mas o Zelensky chama a atenção que essas entregas têm que ser aceleradas, correndo perigo de essa ofensiva russa, mesmo que lenta, tome cidades estratégicas e torne praticamente inviável o avanço da Ucrânia de retomar o seu território na primavera, quando devem chegar os tanques com os armamentos para esse tipo de assalto às tropas russas. Agora, professor, recentemente o chanceler alemão Olaf Scholz esteve no Brasil conversando com o presidente Lula. Trouxeram, um cheque bilionário exatamente agora em relação ao meio ambiente, poucos dias atrás. E nessa conversa surgiu a possibilidade do Brasil enviar armamentos na situação da guerra na Ucrânia. Armamentos seriam balas que o Brasil produz também e outras questões que pudessem favorecer também aí a Ucrânia. Mas nesse sentido, o presidente Lula não quis enviar esses armamentos de guerra. Na visão dele, isso colocaria o Brasil na guerra, justamente como estamos vendo agora acontecer com a OTAN. Como é que o senhor vê o posicionamento do Brasil e de países também da América Latina diante desse confronto? Ficou claríssimo a posição da diplomacia brasileira e do presidente atual, que somos contrário ao conflito, à agressão a países, porém, cumprindo o que prevê a nossa Constituição, devemos defender o meio pacífico de solução de controvérsias e a via diplomática está encerrada. Dessa forma, se o Brasil toma partido e apoia um dos lados, ele inviabiliza qualquer tentativa de fornecimento de via diplomática de bons ofícios ou de tentativa de construção de um bloco de países amigos, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, para tentar acabar com esse conflito de maneira acelerada, possível restituição do território injustamente tomado pela Rússia à Ucrânia. Os países latino-americanos enfatizam que esse não é um tema universal. Quem deveria decidir se é ou não necessária uma ajuda de todo mundo deveria ser o Conselho de Segurança. Sabemos que essa é uma retórica, mas que tem a ver com a tradição dos países latinos. Eu digo retórica porque o Conselho de Segurança não decidirá sobre uma missão de paz contra a Rússia, já que ela mesma pode barrar o conflito. Portanto, empurra a situação para o conflito leste-oeste ali na Europa, OTAN e Rússia, e de alguma forma mina a capacidade, digamos, do Ocidente de conseguir de forma rápida fornecer os armamentos que a Ucrânia tanto necessita. Um outro tema que também dificulta os países latino-americanos de apoiarem a posição europeia e dos Estados Unidos é a luta já há décadas contra o uso de armas econômicas, os embargos econômicos que os países latinos tanto sofreram nas décadas de 80, 90, alguns países sofrem ainda até hoje e gostariam que fossem eliminados como ferramentas de pressão internacional, porque o principal alvo são as pessoas, os cidadãos desses países, colocando eles como uma margem de manobra para pressionar os respectivos governos para abandonar determinada política. Nesse caso aí, os embargos econômicos
econômicos contra a Rússia é para deixar o povo russo insatisfeito e tente pressionar o governo a abandonar o conflito. E, professor, como é que está atualmente a economia da Rússia após essas medidas da OTAN? As reservas do país realmente podem servir futuramente, por exemplo, para a reconstrução da Ucrânia? E eu queria também saber se os russos lidariam bem com isso ou criariam outro problema. Essa pergunta é excelente, Elias. A representante da União Europeia disse, em paralelo a essa reunião da OTAN, que estão implementando um 10º pacote de sanções à economia russa, já que perceberam que a economia russa, que estava se safando, conseguindo desvencilhar das medidas anteriores, começou a diminuir. E com essas novas medidas, eles esperam sofrer ou causar um duro impacto, em especial na atividade industrial russa, que é essa que pode fornecer e continuar fornecendo armamento e toda a infraestrutura, logística, alimentos que os soldados russos precisam para combater essa guerra. Então, talvez seja uma medida que agora sim vai surtir grande efeito, já que, como eu comentei há pouco, aquelas medidas direcionadas a prejudicar o consumo do cidadão comum russo não funcionou. Em segunda parte da sua pergunta, as reservas russas estão muito prejudicadas por não poderem utilizar o sistema bancário internacional e têm usado de esquemas paralelos, já que muitos países também criticam o excesso de dependência do sistema passar pelo modelo americano, e isso como coloca os países e o sistema como um todo dependente do humor do governo dos Estados Unidos, do Banco Central dos Estados Unidos, que é independente, pode ter lá as suas resoluções, e com isso a Rússia tem conseguido se safar e manter um mínimo de comércio internacional com outros parceiros. O terceiro bloco é a respeito das reservas. A Rússia, se de fato pretende anexar, como anunciou na semana passada, um novo mapa oficial do país, já considerando o leste e o sul da Ucrânia como território russo, precisará investir maciçamente naquele território. O que hoje ela tem é incapaz de fazer essa reconstrução sem grande prejuízo e sem grande desconforto para a população do resto do país. Mas talvez a Rússia esteja contando com uma retomada acelerada da atividade econômica nesses territórios que ela pretende anexar. Eu já comentei algumas semanas atrás que a economia ucraniana reduziu 40% e boa parte dela está exatamente no leste da Ucrânia. Cessando o conflito, essa atividade econômica será reestabelecida e beneficiará tanto a Ucrânia, se conseguir restabelecer o controle dessa área para reconstruir não só essa, mas o resto do país que foi duramente e segue duramente bombardeado, como também a Rússia, que pode aproveitar dos recursos energéticos, minerais e até agrícolas dessa região como nova fonte de riqueza e com isso reinvestir ou reconstruir essa área.